O poder secreto de um estranho. A ciência da gentileza anônima. Olá, mentes curiosas. Bem-vindos a bordo. Hoje vamos fazer algo especial. Uma descida profunda, como se estivéssemos a escavar numa mina de conhecimento através de 5 níveis distintos para desenterrar um tesouro escondido à vista de todos. Vamos falar sobre algo que talvez você pense que conhece, a gentileza anônima. Aquele gesto de pagar um café para a pessoa que vem atrás ou deixar um livro num banco. Mas garanto a você que o que vamos descobrir vai muito, muito além. E você vai perguntar, por que dedicar toda uma jornada a algo tão simples? Porque não é simples. É uma das forças mais poderosas e misteriosas que nos movem como seres humanos, um motor secreto que, uma vez que você o compreende, muda tudo. Minha promessa para você é esta. Ao fim da nossa descida, você já não verá um simples ato de bondade. Você verá o mecanismo oculto que impulsiona a humanidade e pode ser que até mude a forma como você decide agir amanhã de manhã. Nível 1. A superfície do conhecido. Aqui em cima, na superfície, todos reconhecemos a ideia principal. A gentileza anônima é fazer algo bom por alguém sem que essa pessoa saiba que foi você. É simples, não é? Sente-se bem. Para quem o dá e, claro, para quem o recebe. É uma pequena faísca de surpresa e calor num dia qualquer. Essa é a base sobre a qual todos estamos de acordo. Outro aspecto que todos vimos é como floresceu no mundo digital. Pense nas doações anônimas a uma causa ou num comentário incrivelmente positivo e de apoio deixado por um usuário desconhecido. E isto afeta o nosso comportamento diário. Ver estes atos, mesmo que não nos aconteçam, dá-nos uma sensação de esperança. Faz-nos pensar que, apesar de tudo, as pessoas no fundo são boas. Um exemplo universal é o de deixar um guarda-chuva num ponto de ônibus num dia de chuva com uma nota que simplesmente diz, pegue se precisar. Não há crédito, não há agradecimento. Apenas um problema resolvido para um completo desconhecido. E um terceiro fato básico que todos conhecemos é que estes atos costumam ser espontâneos. Não é algo que se planeje durante semanas, é um impulso que nasce no momento. Este impulso, embora você não acredite, tem uma origem evolutiva profundíssima. Durante milhares de anos, a sobrevivência dos nossos antepassados não dependia apenas da sua pequena tribo, mas da cooperação entre diferentes grupos que talvez nunca mais se voltassem a encontrar. Imagine um caçador de um clã deixando uma parte da sua presa num cruzamento de caminhos, sabendo que outro grupo poderia encontrá-la e precisar dela. Ele não procura um agradecimento, procura fortalecer a rede invisível de reciprocidade que fazia com que a espécie humana, no seu conjunto, fosse mais forte. Tudo isso que acabamos de descrever é apenas a ponta do iceberg. É a parte quente e visível que flutua na superfície e que todos podemos ver e compreender. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? É aqui que começa a nossa verdadeira descida. Nível 2. Os mecanismos ocultos. A primeira grande revelação tem a ver com a sua própria biologia. Quando você realiza um ato de gentileza anônima, o seu cérebro liberta um coquetel de substâncias químicas, principalmente endorfinas. E esta é a chave. Os neurocientistas chamam a este fenômeno de prazer do ajudante. Não é apenas uma sensação agradável, é um estado neuroquímico real, muito semelhante à euforia que sente um corredor. O seu cérebro literalmente está premiando você por ser generoso sem esperar nada em troca. Agora, a aplicação positiva deste conhecimento é fascinante. Você pode usar isso para identificar oportunidades. Sabendo que este mecanismo existe, você pode provocar intencionalmente este estado positivo no seu cérebro, procurando pequenas oportunidades de ajudar anonimamente durante o seu dia. Um exemplo concreto. Em vez de doar para uma grande caridade, onde o seu nome aparece numa lista, tente doar de forma totalmente anônima para um pequeno projeto local. O objetivo não é a gratidão externa, mas sim ativar esse circuito de recompensa interno e puro. Mas claro, também há um risco. Sabendo que este mecanismo nos faz sentir tão bem, pode ser explorado. Você precisa aprender a detectar quando uma organização pode estar vendendo a você a sensação de ajudar, sem garantir um impacto real, usando histórias emotivas, mas sendo muito opaca com os seus resultados. Um exemplo deste risco seria uma campanha nas redes sociais que pede a você para doar para uma causa anônima e vaga, mostrando a você vídeos de pessoas felizes, mas sem oferecer a você nenhuma transparência sobre para onde vai exatamente cada cêntimo. Estão vendendo a você o prazer do ajudante, não necessariamente o resultado. Agora, vamos a um processo governado por uma regra invisível. Não se trata de que se você ajudar alguém, essa mesma pessoa ajudará você. A regra é muito maior e mais sutil. É conhecido como altruísmo generalizado. O altruísmo é basicamente ajudar outro mesmo que tenha um custo para você.
O que esta regra diz é que com cada ato de gentileza anônima, você não está pagando a uma pessoa, você está pagando ao sistema. Você está investindo na criação de uma sociedade onde a ajuda é mais provável, o que, a longo prazo, beneficia você e os seus. Pense nisto, quando alguém num prédio de apartamentos recolhe o lixo que outro vizinho deitou fora sem saber quem foi, não espera que esse vizinho devolva o favor a ele. O que está a fazer é contribuir para um ambiente geral mais limpo e respeitoso para todos os que lá vivem. Há uma estrutura interna em jogo aqui que é fundamental. A batalha entre o nosso ego e o nosso eu mais profundo. O ego é a parte de nós que anseia por reconhecimento, aplausos e validação. E isto conecta-se diretamente com um viés cognitivo, um erro no nosso sistema de pensamento conhecido como o efeito do foco de atenção. O efeito do foco de atenção é essa crença que todos temos de que as pessoas nos dão muito mais atenção do que realmente nos dão. A gentileza anônima é um curto-circuito para este viés. Ao eliminar a sua audiência, ao fazer com que ninguém saiba que foi você, você anula completamente a necessidade de aprovação do ego. Então aqui você tem uma estratégia mental para o contrariar ativamente. Da próxima vez que você fizer algo bom, transforme o anonimato em parte do desafio. O jogo não é apenas fazer o bem, mas sim resistir ativamente à tentação de o contar a alguém. Quando você sentir esse impulso de dizer "Ei, fui eu quem fez isso", reconheça-o e deixe-o passar. Nesse preciso instante você está separando o ato do seu ego e é aí que o seu verdadeiro poder interior é desbloqueado. Pensemos em como um costume antigo deu forma a isto. Em muitas culturas antigas, existia a tradição de deixar oferendas anônimas aos deuses ou aos espíritos do lugar para pedir pelo bem-estar de toda a comunidade, não de um só indivíduo. A moral prática para hoje é que a nossa comunidade agora é global e digital. Um ato anônimo de apoio na internet, um recurso útil partilhado sem atribuição, pode ter ondas expansivas que nunca veremos, assim como aquelas oferendas procuravam um bem maior e invisível. E se unirmos tudo o que vimos neste nível, podemos extrair a dedução-chave para a vida real. O princípio de atuação mais importante que emerge de tudo isto. Apresente como uma regra geral, o poder de um ato de bondade parece ser inversamente proporcional ao crédito que você procura por ele. Isso significa que quanto menos reconhecimento você pedir, mais potente é o seu efeito, tanto no sistema social como na sua própria mente. Então, na vida real, o que fazemos? Da próxima vez que você se sentir generoso, não pense no anonimato como uma opção, mas sim como um ingrediente que potencia o ato. É um treino mental, não apenas um ato de caridade. Pense um segundo! Passamos de um simples "sente-se bem" a compreender as recompensas neuroquímicas, as regras invisíveis de cooperação social e a domesticação do nosso próprio ego. O poder desta compreensão é imenso. Mas se você acreditava que já o tínhamos claro, prepare-se porque aqui a história se torna um verdadeiro caos. Nível 3. O caos da realidade. Bem-vindos aos debates e às complexidades. E a primeira grande controvérsia é uma pergunta que tem atormentado os filósofos durante séculos. Existe realmente o altruísmo puro e desinteressado? Por um lado estão os que defendem o egoísmo psicológico. Eles dizem que não, que é impossível. Sempre obtemos algo em troca, seja o prazer do ajudante ou a simples satisfação de nos vermos como boas pessoas, portanto, no fundo, é sempre um ato egoísta. Por outro lado está a visão que defende que a intenção é o que conta. Se o seu objetivo principal era genuinamente ajudar outro, o fato de que de passagem você se sinta bem não invalida a natureza altruísta do ato. O que está em jogo aqui é nada menos que a nossa concepção da bondade humana. Somos máquinas egoístas ou estamos programados para a conexão genuína? Agora vamos desafiar uma crença popular. A ideia de que os gestos de gentileza maiores e mais visíveis são os que têm um maior impacto no mundo. Isto leva-nos a desmistificar um mito muito difundido, o mito do herói solitário. Adoramos as histórias de uma pessoa que muda o mundo. Mas a realidade é que as mudanças sociais mais profundas quase nunca vêm de um só ato heróico, mas sim da soma de milhões de pequenos atos anônimos e não reconhecidos. A razão psicológica pela qual adoramos acreditar nesse mito é porque os nossos cérebros estão desenhados para entender narrativas simples com protagonistas claros. Um herói é fácil de admirar. Uma rede complexa de milhões de atos de bondade anônima é abstrata, difusa e muito mais difícil de empacotar numa história. E isto leva-nos a um paradoxo, uma contradição inerente ao tema. Para conseguir que a gentileza anônima se torne uma norma cultural, para que mais gente a pratique, temos de falar sobre ela, contar histórias sobre ela, celebrá-la, o que por definição lhe retira o anonimato.
É um dilema filosófico sem uma solução fácil. Como você promove eficazmente uma virtude que, para existir na sua forma mais pura, deve permanecer em segredo? Adotemos agora um ponto de vista um pouco mais crítico. Vamos questionar algo que a maioria das pessoas aceita sem pensar. Aqui vai uma objeção ética. Poderia a gentileza anônima em grande escala, como o financiamento coletivo ou crowdfunding para pagar contas médicas, estar na verdade mascarando e permitindo que sistemas injustos continuem? É um gesto bonito, mas também retira pressão a um sistema de saúde que talvez não funcione. Trata o sintoma, mas não a doença sistêmica. E falemos de outra controvérsia: o poder do anonimato na internet. É uma ferramenta de dois gumes como poucas. Se o analisarmos ao longo do tempo, a promessa inicial da internet era que o anonimato permitiria uma troca de ideias livre de preconceitos. Mas vimos que esse mesmo anonimato é o escudo perfeito para o assédio, o ódio e a desinformação. O debate já não é se o anonimato é bom ou mal, mas sim como gerimos esta dualidade tão extrema. Tudo isto no final conecta-se com a condição humana. Somos seres capazes da generosidade mais incrível e da crueldade mais profunda. E o problema fundamental que o anonimato nos revela como espécie é que não nos muda, mas sim nos amplifica. Ao eliminar as consequências sociais imediatas, o que faz é revelar o caráter que já estava lá, mostra do que somos realmente feitos. Então, como você vê, o tema é um caos. É um debate sobre a nossa própria natureza, é uma ferramenta que pode mascarar problemas maiores e é um poder que pode ser usado para construir ou para destruir. Nada é tão simples como parecia. Você sobreviveu ao caos. Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4, conhecimento especializado. Aqui entramos nos segredos de nicho. E o primeiro conceito que vou revelar a você é uma palavra que provavelmente você nunca ouviu: estigmergia. A estigmergia é um mecanismo de coordenação indireta, onde o rastro deixado no ambiente por uma ação anterior estimula a realização de uma ação posterior. Não há comunicação direta, a comunicação é o próprio ambiente modificado. A melhor analogia para o entender é uma colônia de formigas a construir um ninho. As formigas não têm planos nem dão ordens. Uma formiga deposita uma bolinha de barro com feromônios, e esse rastro estimula a seguinte a depositar a sua ao lado. O ninho emerge de milhares de ações descoordenadas, mas guiadas pelo trabalho prévio. Um ato de gentileza anônima é um rastro de feromônio social. Deixa uma marca no mundo que inspira o seguinte, sem necessidade de um plano mestre. E temos de falar de uma figura-chave, mas muitas vezes esquecida, o biólogo francês Pierre-Paul Grasset. Foi ele quem cunhou o termo estigmergia na década de 1950, enquanto estudava o comportamento dos cupins. Ele não estava pensando na sociedade humana, mas o seu trabalho com insetos deu-nos, sem o saber, a ferramenta conceptual perfeita para entender como milhões de atos de bondade, individuais e anônimos, podem construir uma sociedade funcional e resiliente, assim como milhões de cupins constroem catedrais de barro. Agora falemos de uma teoria que muitas vezes é mal interpretada, a do gene egoísta do biólogo Richard Dawkins. Muita gente acredita que significa que estamos programados para ser egoístas. Mas uma leitura mais profunda e rebelde sugere que a gentileza, mesmo a anônima, pode ser uma estratégia vencedora para os nossos genes. Da perspectiva de um gene cujo único objetivo é replicar-se, criar um indivíduo que contribua para uma sociedade estável, segura e cooperativa é a melhor estratégia a longo prazo. Assim, o seu impulso de ajudar um estranho não é apenas você sendo bom, é a sua programação genética executando uma estratégia de sobrevivência incrivelmente sofisticada. E aqui vai um detalhe contraintuitivo que nos chega da pesquisa científica. Estudos realizados em instituições como os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos utilizaram scanners cerebrais e descobriram que as áreas do cérebro que se ativam quando recebemos uma recompensa, como dinheiro, são as mesmas que se ativam quando damos a uma causa de forma anônima. Isto choca com a nossa intuição, porque costumamos pensar na vida como um jogo de soma zero. Dar é perder algo, receber é ganhar algo. Mas a neurociência diz-nos que para o circuito de recompensa do seu cérebro, o ato puramente voluntário e anônimo de dar é um ganho. É neurologicamente rentável. E é aqui que conectamos várias ideias. Aquele conceito que mencionamos, a estigmergia, o rastro que deixamos no ambiente, torna-se ainda mais poderoso. Porque esse rastro não só inspira, mas também se demonstrou que o simples fato de presenciar um ato de gentileza pode gerar uma elevação do estado de espírito e a libertação de oxitocina, o chamado hormônio do amor, em quem o observa. E este é o momento ahá. A gentileza anônima não cria uma simples cadeia de ações, cria uma cascata bioquímica.
Quem dá o presente recebe uma recompensa cerebral. Quem o recebe obtém ajuda. E uma terceira pessoa que simplesmente o observa obtém um impulso neuroquímico que a torna mais propensa a ser gentil. É uma máquina de bondade que se autoalimenta. Chegar a este nível de detalhe dá-nos uma visão muito mais autêntica. Não é um sentimento mágico e etéreo. É um sistema biológico e social, elegante, complexo e absolutamente real. A partir daqui, entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5, a fronteira final. Bem-vindos à especulação e ao espanto. A primeira ideia futurista é esta. O que aconteceria se desenhássemos as nossas futuras tecnologias sociais, as nossas redes sociais, baseando-nos deliberadamente no princípio de estigmergia anônima? Imagine como isto poderia ser daqui a 100 anos, uma rede social onde a sua influência não é medida em curtidas ou seguidores, mas sim através de um sistema de reputação anônimo que recompensa as contribuições positivas para o bem-estar coletivo, modificando o ambiente digital para o tornar mais cooperativo e menos polarizado, sem que o ego seja o protagonista. E é aqui que a ciência esbarra nos seus limites. A ciência pode explicar a você como funciona a gentileza anônima, a química cerebral, a dinâmica social, mas não consegue responder ao porquê. Por que sentimos uma profunda sensação de significado e propósito ao realizar um ato que ninguém saberá jamais que fizemos? Quando a ciência para, a filosofia assume o controle. E a filosofia pergunta a você: o que nos diz este impulso sobre a natureza fundamental da nossa consciência? E aqui vem uma implicação filosófica vertiginosa. Talvez este impulso de gentileza anônima sugira que a separação que sentimos entre o nosso eu e os outros é, em parte, uma ilusão. E que nesses momentos de generosidade pura, estamos experimentando uma conexão mais fundamental, atuando não como indivíduos isolados, mas sim como partes de um único organismo consciente. Isto conecta-se diretamente com o futuro da humanidade. Pensemos nos grandes problemas globais que enfrentamos. Desafios como as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade ou a pobreza extrema são grandes demais para serem resolvidos por heróis individuais ou por nações que competem entre si. Requerem uma cooperação massiva, descentralizada e muitas vezes anônima e sem gratidão. Entender e dominar o motor da gentileza anônima pode ser a chave para a nossa sobrevivência. E aqui está a última ideia, a afirmação mais provocadora dessa jornada. Um ato de gentileza anônima não é uma exceção à regra da sobrevivência do mais apto. É a expressão mais sofisticada e avançada dela. Isto ressoa filosoficamente porque redefine o que significa ser apto. Talvez a verdadeira aptidão evolutiva a longo prazo não resida na força do indivíduo, mas sim na sua capacidade de fortalecer o sistema do qual faz parte. E com essa ideia, a nossa descida através dos 5 níveis terminou. Chegamos ao fundo. Agora tiremos um momento. Olhemos para cima e contemplemos o panorama completo da jornada que fizemos juntos. Você se lembra que no início do vídeo comentamos aquela ideia tão simples e familiar de pagar um café a um estranho? Aquela pequena e quente sensação. Mantenha essa imagem na sua mente por um segundo. E agora, coloque-a em contraste direto com a ideia final que acabamos de explorar, a de uma rede de cooperação global, bioquimicamente reforçada, que opera segundo princípios de estigmergia e que pode ser a chave do nosso futuro como espécie, enquanto sugere que a nossa consciência está fundamentalmente interligada. Viajamos desde um gesto agradável até um mecanismo cerebral, um contrato social, um dilema filosófico, uma teoria de sistemas complexos e, finalmente, até uma profunda pergunta sobre o propósito e a humanidade. A transformação de uma ideia simples em algo imenso. Que ideia de toda esta jornada impactou mais você? Qual foi o momento que fez você parar para pensar? Quero agradecer a você de coração pelo seu tempo, a sua atenção e a sua curiosidade. Tem sido um privilégio fazer esta jornada com você. Por favor, compartilhe as suas reflexões nos comentários. A conversa que tivermos lá embaixo é a próxima e mais importante etapa desta exploração. Se estas descidas profundas ao conhecimento fascinam você, convido você a se inscrever para não perder as próximas jornadas e a compartilhar este vídeo com alguém a quem você acredite que possa explodir a cabeça. Continue questionando, continue explorando e nunca subestime o poder de um simples gesto oculto. Que marca anônima você deixará no mundo hoje?